Hoje minha proposta é pensar no ciclo de vida que vai dos 72 aos 84 anos de idade, continuando o nosso exame dos ciclos de vida. Acho que não tem muito o que falar sobre ele, na medida que é o ciclo que eu estou vivendo e que eu pouco tenho testemunhado. Mas há duas coisas interessantes para começar uma reflexão. O primeiro trata-se de um livro que eu escrevi de parceria com Jairo Mancilha, médico cardiologista, também faz neurolinguística, chamado O Caminho da Longevidade. Esse livro é fruto de um trabalho que nós desenvolvemos entrevistando pessoas muito longevas, pessoas acima de 90 anos de idade, alguns com mais de 100 anos. O objetivo da nossa entrevista era exatamente encontrar quais eram os pontos em comum entre essas pessoas tão longevas. O que elas tinham de comum, o que parecia ser um fator ou os fatores que os ajudariam a chegar a tanta longevidade. O fator mais importante de todos, que era comum a todos os entrevistados, era a alegria de viver, a vontade de viver, o prazer de estar vivo. Isso era igual em todos eles, era uma coisa muito intensa, muito forte. A alegria com que eles se deixavam entrevistar, como eles falavam da sua vida, de como era a vida deles, como é que tinha sido a vida deles. E, além disso, nós observamos também que todos, à exceção de um, faziam exercícios físicos. Nada muito intenso, mas andavam, caminhavam, eram ativos, fisicamente ativos. Nenhum deles fumava. Tinham fumado alguns, mas tinham parado de fumar há muito tempo. Nem todos bebiam, mas os que bebiam, bebiam moderadamente. Comiam moderadamente, não havia ninguém acima do peso também. E pareciam ter um bom sono e muito pouco estresse. O segundo ponto que eu quero falar a respeito dessa período de vida, desse ciclo, é a minha experiência pessoal. Quando eu cheguei aos 72 anos, eu já tinha elaborado a ideia dos ciclos de 12 anos. Foi uma ideia que me ocorreu mais ou menos por volta dos 50 anos, quando eu estava vivendo o ciclo 48-60. Como eu até relatei quando falei desse ciclo, a ideia do futuro chegou e a percepção de que a vida estava se passando, ou podia ser vista como se passando, em ciclos de 12 anos. Então, nesse sentido, ao chegar aos 72, eu me senti vivendo um novo ciclo. E, coincidentemente, eu havia terminado um compromisso que eu tinha assumido de escrever vários livros. Eu entreguei o último livro, o livro foi publicado, eu tinha 71 anos, então era o momento em que eu estava livre de compromissos maiores, eu tinha apenas meu consultório, me pus a pensar o que eu queria fazer da vida. Durante muito tempo, anos, 2 anos, sei lá, eu fiquei me perguntando o que eu queria fazer nesse ciclo, o que era esse ciclo para mim, e qual era o meu rumo. E eu não tinha resposta e acabei dizendo, bom, agora é hora de viver a vida como relaxadamente, como meus bichos vivem, meus cachorros e gatos vivem sossegados, comendo e dormindo, atendendo seus instintos, suas necessidades e com muita serenidade, com muita felicidade. E eu disse, por que não? Né? Então, era isso que eu pensava que eu podia fazer da vida, era procurar satisfação, prazer, alegria, sem grandes compromissos, apenas mantendo o meu consultório, que é uma fonte de alegria, de satisfação, de realização, atendendo, mas despreocupado dessas tarefas de escrever, de publicar, de dar palestras, enfim, uma vida mais sossegada, prazerosa, até que um dia, durante um cruzeiro pelas ilhas gregas, cheguei ao porto de Chania, na ilha de Creta, e quando descemos para fazer um pouco de turismo, ver o que tinha para ser visto, nós descobrimos que havia um
o antigo porto. Era um porto veneziano e ficamos curiosos de ver o que era isso, que porto veneziano era esse. Seguimos por um caminho, por meio de um bairro residencial, e acabamos chegando num lugar muito bonito. Era uma baía, uma angra, uma baía pequena, quase toda fechada por um enrocamento, uma construção de pedras. Na ponta dessa construção, um farol. Do outro lado, um forte. Então tinha aquela baía pequena, com aquela pequena passagem defendida por um forte, iluminada por um farol, e que era o que os venezianos costumavam fazer no tempo em que eles dominaram o mar Mediterrâneo. Eles tomavam posse de um lugar, construíam um porto meio fechado, protegido, botavam um forte, um farol, e de lá mantinham o seu domínio. Interessante, né? Eu sentado num banco fiquei observando o farol, o forte, o porto. Era uma calçada ampla. Do outro lado da calçada um conjunto de lojinhas para turistas, de souvenirs, bares. Um lugar muito, muito agradável. E eu fiquei sentado ali. Veio o sentimento de que aquilo era humano, aquilo era típico dos humanos. Não ficar quieto, não ficar em casa, sair, aventurar-se, fazer uma jangada e ir para o mar, fazer um bote, um barco e explorar o desconhecido, as praias próximas, as ilhas, e se aventurar mar adentro. E chegar em um outro lugar e montar um porto, construir um porto, um forte, um farol. Isso típico de nós humanos. Pensei, eu tenho esse espírito dentro de mim, essa energia, essa inquietação, essa busca. E eu tenho que seguir, dar vazão ao meu instinto humano e sair do porto com esse sentimento de epifania, de ter feito uma realização, realizado, e sair do porto, repetindo novamente. Me dei conta de que esse era o meu destino, uma epifania. Me dei conta que, como ser humano, eu tinha essa energia, essa inquietação, e que eu não podia deixar de atender também a essa necessidade da busca de novos projetos, criações, inquietações, movimento. E com essa consciência eu saí de lá, encontrei o meu caminho. O que eu podia fazer nessa etapa da minha vida, cumprindo esse ciclo de 72 a 84 anos? Era buscar transmitir o que eu aprendi, transmitir minha experiência, contar para os outros, fazer de novo palestras sobre o meu trabalho, sobre minha experiência de vida, este pouco que eu aprendi durante a minha vida e que eu posso oferecer para quem estiver disposto a me ouvir. As minhas experiências no meu trajeto pela vida, minhas experiências pessoais, a minha experiência profissional, como eu trabalho a experiência psicanalítica, o que é para mim esse atendimento, o que significa, o que eu busco no meu trabalho. Tudo isso eu posso transmitir falando, escrevendo, e é o que eu tenho feito. E é o que eu voltei a fazer depois dessa pausa em que eu estava me perguntando, me procurando, buscando meu rumo, e encontrei. Não metas, não tenho mais meta, mas tem um rumo. O rumo é esse. Até os 84 anos, pelo menos, eu pretendo seguir nesse meu rumo atual. Então foi uma busca, foi uma procura, teve um resultado. E acho que a vida nesse período é essa, desfrutar da vida, muita alegria, muita satisfação, criando o que puder criar e transmitindo, principalmente isso, transmitindo o que eu aprendi, o que eu experimentei, contando para os outros. Eu sou agora aquele velho contador de histórias. E pelo menos, como eu disse, até os 84 anos pretendo continuar nesse ciclo, me indagar o que eu vou fazer
depois dos 84, se eu chegar lá. Então, próximo domingo, às 6 horas da tarde, vou fazer uma live conversando sobre este ciclo de vida que é o que eu estou vivendo agora. Quem tiver alguma contribuição, gostaria que tivessem contribuições, sim, perguntas, indagações, questionamentos, outras ideias. E no domingo estaremos lá para conversar sobre isso no meu canal do YouTube, às 6 horas da tarde. Até lá.